Chegamos ao vídeo onde a gente vai se aprofundar no tratamento com as nossas especialistas do lipedema. E também vamos fazer uma receita de um bolo de banana super fácil, fofinho, molhadinho, para você comer aí como sobremesa com uma geleia mais integral de frutas secas. Para fazer essa receita é muito fácil, a gente vai utilizar banana, ovos e uma combinação de farinha cheia de fibras, que é a farinha de aveia, a farinha de coco, a farinha de linhaça. Para isso, as minhas convidadas especiais, a Carol e a Marina, estão aqui. Alguém vai botar a mão na massa, né? Se alguém sou eu de novo. Enquanto isso, a gente vai conhecer o caminho para fazer o tratamento. Para fazer essa receita, é essencial que tenha uma batedeira, porque a gente vai bater a banana com os ovos e ela vai ficar bem airadinho, lembrando até um pão de ló. Tá. Pode ser a batedeira de mão, mas uma batedeira vai te ajudar, a não ser que você queira fazer exercícios e bater na mão, né? Então, Aproveita e fazer duas coisas. Isso Já começa aí. tratando. então vamos começar aqui. A banana pode estar mais verde também, ou pode estar madura, não tem problema. Claro que madura, sim, tem mais benefícios, ou não? Mais adocicada, Tem né? mais. Tem um sabor mais doce e dá pra usar, quem sabe, menos açúcar, né? Isso. Então, pega um garfinho ali. Tem esse machucadinho aí, eu ignoro? Sim. Isso aí, esmaga. Mas por que eu vou esmagar se vai bater? Porque a batedeira não vai conseguir... Pra- É. Agora eu entendi por que não deu certo. O que tu jogou inteiro da Se tu botar a batedeira? banana inteira ali, vai grudar no negócio. Vai sair voando a banana. Tá. Eu já tô aprendendo. Esmaga. Isso é a prova de que qualquer um pode fazer mesmo isso daí. É arroz, não peguei Não, essa. aveia, coco e linhaça. Mas aveia é farinha de aveia? Farinha de aveia, é. Aquela que tu fez a partir da semente. Tu não comprou a farinha pronta. Da linhaça, sim. É. A de aveia eu comprei pronto, dessa vez. Não. Tô falando da linhaça. Tu A comprou a linhaça. sementinha e triturou no Isso liquidificador pra fazer a farinha. Daí o açúcar, eu tenho aqui mascavo e mel, mas pode ser stevia, também não vou falar mais pra frente. Porque aqui não faz diferença o açúcar na receita. A gente Mas o stevia não fica com gostinho daí? vai ficar com gostinho de chá. E daí também tem aqui canela e gengibre pra dar um saborzinho. Já cansei. Esmagou. Tá ótimo. O cotovelo da pessoa aqui já vai gostar. E agora? Tem outra fruta que dá pra usar além de banana? Da banana. Maçã ralada? É que a banana, nessa receita, a banana ela dá uma liga. Então, nessa receita em específico, daí teria que ser algo cremoso, parecido com a banana. Tá, então não. Manga. E será que dá? Não, acho que não. Porque a Melhor banana não, pessoal. ela tem uma ligazinha, né? Então, essa liga vai ajudar. Pode pôr na batedeira, mas não fica com gosto de banana. Ainda mais se fizer com a banana prata, que ela não tem um sabor tão característico igual a banana caturra. Ai, que tem gente que é hipersensível à banana, sabe? É? E agora? Tá. Agora, vou separar aqui meia xícara de farinha de aveia. Eu só quero separar para que coloca 2 colheres de farinha de coco. A farinha de coco nessa receita também pode ser substituída por uma farinha de amêndoas, por exemplo. Que a farinha de coco aqui, além de absorver Tá. a umidade, ela vai dar estrutura. Meia xícara de farinha de aveia, 2 colheres de farinha de coco. E 2 colheres de farinha de linhaça. Perfeito, vai ficar um bolo bem integral. Não Tá. vai aumentar a glicose rapidamente e sacia bastante. Aqui, isso é açúcar. Esse é o próximo. Tá. Aqui também a gente pode já adicionar uma colher de canela em pó para saborizar. E também uma colher de gengibre em pó, que daí já acelera o metabolismo. E também a gente já faz um bolinho de especiarias. Também é anti-inflamatório o gengibre. Tá. Poderia ser acrescido também cacau? Pode colocar também cacau em pó, uma colherzinha de cacau em pó, mas aí diminui um pouquinho da farinha de coco. Perfeito. Por exemplo, tira uma colher de farinha de coco e bota uma colher de cacau, porque o cacau também ele absorve bastante a umidade, Sim. daí ele vai deixar mais seco. Farinhas separadas, agora você coloca na batedeira 3 ovos. De preferência, sempre utilizar ovos à temperatura ambiente, pode pôr. Que quando ele tá gelado, ele não cresce o quanto ele tem que crescer. 3 ovos. 3 ovos. E agora a gente vai adoçar já aqui na batedeira. Para adoçar esse bolo, dá para fazer até sem açúcar. Mas a gente vai colocar um pouquinho de açúcar só para realçar. Pode colocar açúcar de coco, açúcar... A gente vai utilizar o açúcar mascavo, 2 colheres de sopa só. Demerara Pode colocar açúcar demerara e mel. Mel puro. e mel também. A gente
Vamos colocar 2 colheres de açúcar mascavo e 1 colher de mel. Meu, agora eu não posso fazer folia aqui, é isso? Me dá outra colher, quem sabe que eu capto lá de dentro. Tu sabe fazer bolo? Esse é teu primeiro bolo? Capaz. Ela tá achando que eu estou 41 anos, eu já fiz bolo. Não saudável desse jeito, mas eu já fiz. Os saudáveis eu compro a farinha pronta lá na loja dos grãos. E agora? Agora pode pôr ali na batedeira. 1 colher. 1 colher, tá bom. Porque aqui, o legal dessa receita é que você pode ir diminuindo o açúcar também conforme você vai adaptando pro seu É paladar. pra eu fazer isso aqui? Isso. A não ser que você queira lamber Para dar liga, eu Não. tava pensando, poderia ser usada a moranga, né? também. Dá pra testar? Um bolo de moranga. Vamos testar. Ai, me perguntou se eu já fiz bolo. Enquanto isso, eu já vou ligar o forno, vou pré-aquecer ele a 150 graus. Tá. E agora? Agora pode baixar aí e bater. Agora a gente vai bater bem até dobrar de volume. Bater bem até dobrar de volume. Ok. Vai aumentando. Olha isso. Nunca imaginei. Fica cremosinho, né? Super. E agora é só misturar as farinhas devagarinho pra incorporar e a gente não perder esse volume todo da... Tá, mas Das eu boto claras. tudo uma vez só aqui. Pode? Pode. Isso aí, pode misturar. Assim, vou te ensinar. Você mexe na lateral e puxa pra cima, de baixo pra cima. Que aí a gente mantém o ar. Enquanto isso, eu vou untar aqui a forma com um fiozinho de azeite. Essas bolinhas da farinha aqui. Você vai misturando devagarinho. Às vezes a farinha de coco tá meio emboladinha. Tá, eu não posso colocar a batedeira nessa hora mais. Não, senão você vai perder toda essa aeração que a gente fez, todo esse volume desse ar que foi incorporado aí com a batedeira. O que você pode fazer é trazer a bolinha aqui pra bordinha da batedeira e dar uma esmagadinha na bolinha pra ela se dissolver. Deu lá embaixo? Tá bom. Não, Deus me livre, depois dá tudo errado. Foi só porque eu não misturei o esquema certo. Tá doido, cara. Tá Ela bom. já perdeu a aeração. Para de mexer, Catarina. Tá, e agora? Agora a gente vai adicionar mais alguns elementos, que podem ser castanhas, podem ser frutas secas. Mas como a gente vai fazer uma geleia com as frutas secas em cima, vamos adicionar alguns mirtilos, que vai dar aquelas bolinhas, vão explodir quando a gente cortar uma fatia. Então, vou jogar umas Estilo fresco. mirtilo fresco. Ou pode ser até o mirtilo congelado também. Ótimo. Tá, Mas isso ele aqui- não ia soltar água? Esse aqui também vai soltar água. É, né? Tá. Que legal. E aí a gente já coloca o nosso fermento, que é 1 colher de bicarbonato de sódio, 1 colher de chá, ou a ponta da colher de sopa. Não pode ser fermento normal? Pode ser o fermento normal também. Tá. Mas é que daí aqui a gente já aproveita para adicionar o vinagre de maçã. Vinagre. É. Explica? Estamos fazendo uma reação química do bicarbonato com o ácido, Nossa, que aí vai fazer crescer o bolo. Porque naquele fermento industrializado ele tem alumínio. Uhum. E daí aqui a gente tem só o bicarbonato e o vinagre de maçã. E agora mexe devagarinho de novo. Cara, olha isso. Assim. De baixo pra cima. De baixo pra cima, Isso cara, aí. obedece. Deu? Agora a gente coloca na forma untada e leva para assar por mais ou menos 30 a 40 minutos. Enquanto isso, por favor, Marina, A começa. forma já está untada. Tu não ia botar a gordura aqui dentro? Não precisava. Já está untada. Tá, então vamos ver se eu entendi. Sempre que eu for usar o bicarbonato de sódio, eu preciso, de bom tom, que eu De um coloque ácido, um né? ácido. Isso, pode ser Poderia, limão, então era o que eu sabia. Poderia ser um limão ou um vinagre de maçã, ou um vinagre de álcool ou normal. E aí você tem a mesma função do fermento. sem Químico. com o benefício de não ter alumínio. Isso aí. Mano. E com o benefício desses outros alimentos que a gente não encontraria no fermento. Se for o vinagre ou se for a... Claro, entendi. A Sim, eu vitamina gostei C. bastante. Agora a gente leva para assar. Já colocamos o bolo para assar e enquanto isso, nossas especialistas aqui vão
explicar pra gente como é que faz o tratamento do lipedema. Para tratar o lipedema, eu sempre explico para minhas pacientes o seguinte: a gente é como se nós construíssemos uma casa, certo? Uma casa só vai ficar em pé se eu tiver pelo menos 4 pilares, senão não tem telhado, concorda comigo? Concordo. Então tá. Então, no nosso entendimento, se esses pilares não forem construídos, o telhado fica pela metade, o que significa que o resultado também vai ser pelas metades. Ou seja, precisa de adesão completa para o negócio construir, a coisa começa a andar, tá? O primeiro pilar desta casa se chama alimentação. Então, a pessoa precisa manter uma dieta adequada para fazer isso. O segundo pilar da casa se chama exercício físico. Precisa fazer um exercício que favoreça o tratamento do lipedema e não algo que não vai colaborar com isso. Terceiro pilar se chama terapia compressiva, que aí entra um pouco da fisioterapia inicialmente para dar vazão e bombeamento no sistema e depois a manutenção com o autocuidado da paciente nessa terapia compressiva que a gente já vai falar. Tá. O quarto pilar da nossa casa e último e não menos importante, eu diria que é o mais importante de todos para finalizar o telhado, se chama a própria paciente, que ela precisa manter medidas de controle do estresse para poder não inflamar tanto. Ela precisa se manter centrada, ela precisa se manter aderida à casa toda. Sim. Caso contrário, Cuidando da casa. nada funciona. Não adianta manter o primeiro, o segundo e o terceiro pilar se o quarto pilar não aderir perfeitamente nisso, não aderir de forma conjunta. A casa fica capenga e não vai dar o resultado que a gente quer. Então, precisa construir isso como um todo. Então, vamos no primeiro pilar, que é a alimentação anti-inflamatória e aí tu me corrige se eu estiver errado, mas quando eu falo com elas no consultório eu digo assim, a Marina vai ensinar coisas que inflamam e o que desinflama. E certamente tem coisas para você que devem inflamar que para mim não inflama e vice-versa. Então tem que ir lá, conversar com ela, entender, mapear isso tudo para poder ver o que favorece mais para você. E não é só, eu vou cortar isso que deu. Eu tenho que colocar para dentro o que desinflama para ajudar também. Não é só tirar o que inflama. Sim. Com você a palavra do primeiro pilar. Então, a alimentação, sim, ela é uma base, né, do todo o tratamento. Não diria só de lipedema, eu diria para a promoção de saúde e prevenção de agravos à mesma, longevidade entre tantas. Em relação ao lipedema, especificamente, né, precisa sim medidas que diminuam o quadro inflamatório crônico, naquele momento mais agudizado também. E ali a gente tem medidas de redução de alguns potenciais inflamatórios, assim como, eu digo, enxurrar a alimentação, enxurrar o cotidiano, do que vai aumentar a nossa capacidade de produzir antioxidantes. O nosso corpo, ele é bem sábio. Ele tem mecanismos de produção para se proteger. O que a gente precisa? Ofertar a matéria-prima a ele. A gente tem a nossa capacidade antioxidante endógena, no qual o nosso próprio corpo produz, e a exógena, no qual a gente pode contribuir com alimentação, suplementação e mindfulness, entre outros mecanismos que contribuem com um cuidado integral de saúde. Na alimentação, especialmente, nós somos seres diferentes completamente, né? Nosso DNA, nossa questão social, cultural, epigenética, né? O meio no qual a gente vive. E o que a gente precisa? Inicialmente, tentar rastrear, que não é algo muito fácil, mas é bem provável, iniciar esse rastreamento do qual item alimentício está piorando nossa saúde. Sempre tem. A gente é incompatível com algumas proteínas dos alimentos ou algum componente adicionado na alimentação, muitas vezes de forma artificial. E às vezes não é o item em si, às vezes é a quantidade que a gente consome, rotatividade pequena dos alimentos. Por quê? Se a gente parar e pensar, a gente tem milhares de diferentes proteínas e diferentes alimentos na natureza disponíveis. E muitas vezes, pelo modo de vida prático, a gente bitola muito nossa alimentação. Então, a gente usa sempre o mesmo padrão de café da manhã, o mesmo padrão de proteína e, basicamente, os mesmos tipos de vegetais nas refeições principais,
São por hábitos. ser mais práticos. São hábitos. Por serem mais práticos, terem uma logística mais fácil para nós. Só que o que muitas vezes acontece? Surgem as carências também. Né? Os alimentos, o modo de cultivo já é diferente. Muitas vezes já tem um empobrecimento do próprio alimento. E a gente ainda fica nessa praticidade, né? Nessa monotonia alimentar, criando também as carências. Ao mesmo tempo, então a gente tem uma hiperexposição a conteúdos proteicos dos mesmos alimentos, podendo aumentar a formação de complexo imunológico, que pode aumentar a nossa hipersensibilidade. Quanto mais a gente se expõe a um item que pode aumentar essa hipersensibilidade, ao mesmo tempo, geralmente a paciente, muitas vezes, ela é responsiva a um alimento que ela consome corriqueiramente, porque ela consome demais. Muito comum nas regiões sul a apresentação de panificados, de farináceos. Pão. Pão. Gringo. Café da alimentos- manhã, massa no almoço. Isso, alimentos baseados Café da tarde no com trigo, pão. né? Especialmente no trigo, né? Porque é versátil, é prático, alimenta, é barato. Logisticamente, a gente tem muito acesso, né? E é delicioso, evidente. Enfim, tô dando esse exemplo, mas é o que eu digo assim, mais comumente acontece. Mas também a gente tem que olhar que, além de a gente ter que controlar essas proteínas que podem estar acarretando uma inflamação no organismo de cada paciente, paciente com lipedema ou outras doenças crônicas, tem também o cuidado nutricional de repor. Repor as vitaminas, repor os minerais, repor as proteínas, que é muito comum também quem acaba tendo uma alimentação muito baseada em farináceos, em carboidratos, ter aquém o consumo proteico e de micronutrientes. A proteína e micronutrientes dá mais trabalho, dá mais planejamento para preparar. Ela é mais perecível também. Ela não está tão disponível a estar pronta em embalagem, né? A gente Não é tão fácil. Não é tão fácil, então requer sim, muitas vezes voltar para a cozinha, voltar para planejar, ou alguém que prepara uma marmita mais apropriada. Então, inicialmente, o que a gente faz no tratamento? Reduz a exposição aos alimentos mais inflamatórios, aos itens mais inflamatórios. Que seriam? Que seriam? A gente conversou num episódio sobre os fatores inflamatórios, mas resumindo, especialmente o glúten, açúcar, ultraprocessados, consumo exacerbado de carnes vermelhas, sódio em excesso, e o item peculiar que cada pessoa tem incompatibilidade quando consumido de forma exacerbada, que isso é bem individual. E aumentar o que é necessário para reduzir essa inflamação, que sim, são alimentos muito baseados na dieta mediterrânea, na dieta plant-based, que é alimentos vegetais, alimentos mais frescos, com um padrão de lipídios aumentado na dieta. Então, parece estranho, mas a gente vai precisar, sim, ter gorduras muito presentes na dieta, em todas as refeições. Consumo proteico equilibrado em todas as refeições e, acima de tudo, ter hortifrutis, verduras, legumes e frutas ao longo de todas as refeições do dia. Que seriam? Os alimentos mais inflamatórios, né? Os itens alimentares. A gente já falou isso num outro episódio. Exatamente, foi falado, mas vamos relembrar. São 7 especialmente, dentre eles o glúten, o álcool, excesso de carne vermelha na alimentação, alimentos ricos em sódio, tanto industrializados ou que a gente carrega na mão, açúcar, leite, né? E especialmente quem tem intolerância à lactose, e com certeza o consumo alcoólico. É o 7. Tá, então eu tenho que tirar tudo isso da minha alimentação para tratar o lipedema. Não, com certeza não. Até porque esses alimentos muitas vezes fazem parte dos momentos de confraternização. Da vida. Entretanto, o que a gente tem que ter? Um propósito, né? Que a gente precisa planejar o que é incalculável, que é a nossa saúde. Então a gente tem que restabelecer ela primeiro. Ou seja, na fase mais aguda, retirar sim o que está te causando maior processo inflamatório. Após uma fase mais controlada,
com planejamento adequado, ou seja, você vai ter mecanismos de potencial desinflame, então, eventualmente, de forma planejada, sim, vai ir numa festividade, vai ter algum consumo de álcool, ou algum alimento com glúten, numa quantidade pequena, não exposição frequente, é possível voltar sim a comer. E tá tudo bem. Aí o que eu sempre comento também é uma coisa. O nosso papel como tratamento é educar o paciente do que ele vai fazer que vai dar errado, que vai inflamar, a famosa pisar na jaca, e no dia seguinte como é que faz para apagar o incêndio, certo? Que daí vai dar os mecanismos do quais alimentos que vai ajudar a sair da encrenca ali na hora que tu pisar na jaca. E pisar na jaca, tudo bem, faz parte da vida, né? Só tem que saber os recursos para poder sair disso depois. Para recuperar. O tratamento como um todo para o lipedema é interessante o autoconhecimento e posterior a autonomia até da escolha da pessoa dentro da tua alimentação, dentro do teu estilo de vida. Não é uma dieta de bicho de sete cabeças, é comida normal, rica em... Rica em lipídio, que é gordura Gorduras saudável, boas. né? Por exemplo, azeite de oliva tem como base, as castanhas, nozes, são alimentos gordurosos, Mas tudo abacate, tem uma dose, né? tudo tem uma dose, né? E muitas vezes um desses alimentos saudáveis, por exemplo, a castanha, é muito comum também ter pacientes hipersensíveis. Então não quer dizer que é para todo mundo comer. Eu sou uma, né? Outro item importante para ter no tratamento é o que vai fornecer medidas antioxidantes, que são os hortifrutis. Frutas, legumes e verduras. Em abundância. E tem algum que não seria legal? Nada. Tá, e se eu O não que como? você não gosta ou que te causa hipersensibilidade. Tá, e se eu chegar pra ti e falar assim, eu sou uma paciente que eu não gosto de verdura, eu não gosto de fruta, e se tu me dá isso, eu não vou comer. Enfim, então vai me dar mais trabalho, isso é uma verdade. Entretanto, a gente vai precisar equilibrar. Eu vou ter que repor isso em forma de suplementos. Sim, inicialmente. A gente vai pensar em outros alimentos, fontes de proteína, o cogumelo, algumas especiarias que também possam fornecer um potencial antioxidante. Fibras, provavelmente a gente vai ter que também estar utilizando por sementes, por alguns grãos, ou até mix de fibras, né? Tem a indústria suplementar está muito forte nisso. E sim, fazer um planejamento individualizado de suplementação, porque a gente precisa aumentar as defesas antioxidantes do nosso corpo. Tá, então, resumindo, vê se eu tô errada. Resumindo, tem que o profissional que for atender esse paciente, o profissional nutricionista, quem prescreve dieta é nutricionista, tá, só vou deixar claro. Tem que entender e mapear com aquele paciente o que é o básico da inflamação e entender que tem certas coisas que podem inflamar para ele, que não inflamam para os outros, e colocar o que eles inflamam para dentro. Comida normal, nada de 7 cabeças para o lipedema, certo? Exatamente, mas tem que ter um olhar bem global, Para poder... olhar o paciente de forma íntegra, fazer associação com o fármaco do paciente. E com outras doenças que ele vai ter, né? Exatamente, que é um pacote completo. E tem um item que é muito importante, na verdade eu diria dois na conduta nutricional, a hidratação. Né? Então, uma pessoa hipoidratada, ela vai estar retendo. Hipoidratada seria tomar água de menos. De menos, né? A gente nem diz desidratada, a gente diz hipoidratada. Então, tem momentos do dia que ela vai precisar repor um volume maior, decorrente do calor, decorrente da prática de exercício. Qual é o mínimo recomendado para cada pessoa? Enfim, isso também é um cálculo individual e eu te diria até de acordo com qual é a atividade que a pessoa desenvolve. Né? E isso a gente calcula. E lembrar que essa hidratação, ela não vai ser com água gaseificada, ela não vai ser à base de café, de outros chás, ela vai ser de água pura. Então também é importante que eu digo assim, o alimento maior volume presente diário é a água. Os órgãos precisam funcionar 24 horas. E a gente precisa ter essa volemia adequada nesse volume. Sabe o que eu digo? Tu que é chefe, lida bastante com louça. Se o paciente está tomando água de menos, aí eu pergunto assim, ó, você lava a louça do meio-dia com o que sobrou lá no cano da água da noite? Não, claro que não. Se não está tomando água, o organismo está funcionando com água suja. Em outras palavras, é isso. Bem modo terrorista, mas é isso. Mas é uma boa visualização pra gente imaginar. Tá, e tem mais último item. Tá. E o último item importante na alimentação também é o modo como comer. Isso influi muito, né?
Então, a mastigação, ela é necessária. A gente estimular a salivação, a gente fazer os nossos dentes trabalhar, que essas são as funções dele. Assim, a gente vai dar menos trabalho para o aparelho digestivo. A gente vai não dar tanto estímulo imunológico desnecessário por pedaços mal digeridos de alimentos. A gente vai favorecer o alimento chegar na sua forma mais fácil para ser assimilado pelo intestino, quando menor partícula e nanopartícula. Então, isso também é importante. E o horário de comer, né? Ficar grandes horas sem comer também não é o ideal. Sim, organizar a rotina. E isso também é algo que deve ser feito de forma individualizada. Não tem uma necessidade de... Marina, dá para fazer o jejum? Vamos ver se aplica dentro da tua prática, bem planejado. Sim, é uma estratégia. Porque tem gente que fica bem. Mas e se eu fico várias horas sem comer, não fico bem? Então, dentro da tua rotina, a gente vai organizar. O que é importante é ser factível para pôr em prática. Às vezes é melhor comer pequenas porções e comer mais do que passar longos períodos. Também Tem depende. pessoas que, por alguma razão, não conseguem. Sim. Né? Por trabalho, enfim, tudo é adaptável. O que é importante é a pessoa saber que dentro de uma estratégia, dentro de um planejamento, tem todos os prós, né? E quanto mais variedade de refeições puder fazer, melhor. Eu consigo variar mais os elementos também dentro das 24 horas. Eu consigo colocar mais diversidade de micronutriente, de alimentos mesmo, que isso é importante. Tá. Beleza, construímos um pilar. Tá. E agora? Vamos aproveitar e vamos preparar uma geleia diferente, super prática, com as frutas secas. Aqui eu tenho cranberry, mais ou menos 100 gramas de cranberry. Como as frutas são desidratadas, elas têm uma concentração maior de açúcar. Então, pra gente fazer uma geleia, geralmente a gente mistura fruta in natura e bota açúcar. Aqui eu já tenho uma fruta que já tem o seu próprio açúcar mais caramelizado com o processo de desidratação. Então, a gente vai usar esse açúcar aqui para fazer a geleia, para fazer com que ela dure mais tempo também na geladeira. Tenho aqui também para adicionar, além disso, adicionar mais fibras, algumas ameixas. Você pode fazer combinações de frutas secas, por exemplo, pode fazer só com damasco, pode combinar cranberry com ameixa, pode combinar com uva passa, que também é mais doce. Sim, tudo inteiro. É muito fácil. Coloca numa panela pequena que tenha tampa e aí a gente vai adicionar água, mais ou menos 1 xícara até cobrir. Agora a gente vai levar para ferver, fogo médio para baixo. Assim que ferver e a fruta estiver macia, a gente bate no liquidificador e tá pronta. Se precisar, volta para a panela, senão já tá pronta a nossa geleia. Tivemos uma bela explicação aqui sobre o fator alimentação, o primeiro pilar. Agora, Carol, conta para nós sobre o segundo fator. O segundo pilar da casa, que eu sempre comento com os pacientes, é o exercício físico. Então, a gente tem evidência científica de que o exercício físico, quando realizado de forma moderada a intensa, estamos falando especialmente do aeróbico, ele tem um poder de desinflamar. Então, ele é anti-inflamatório, tá? Então, é importante que a gente pense que a paciente que possui lipedema, que tem uma doença inflamatória crônica, precisa fazer exercício físico aeróbico como forma de tratamento. Não é como forma de um foco de emagrecimento ou com foco de estética, é para tratar. Aí eu sempre digo assim, leigamente, se você fizer o exercício físico todos os dias, como se estivesse tomando um comprimidinho de anti-inflamatório, guardando as devidas proporções, você entende? Tá, aí elas perguntam, o que pode ser o exercício aeróbico? Qualquer um, o que você se der melhor, o que você gostar mais. Só que lembre, você vai perguntar, Carol, tem algum exercício que seria melhor para o lipedema? Ao que tudo indica, exercícios aquáticos são muito bem indicados no lipedema, porque dentro da água eu já tenho a pressão hidrostática que a água exerce sobre os membros, e isso já facilita um bombeamento, né, de líquidos do organismo. Por isso que as pessoas que têm lipedema ou que têm grandes inchaços se sentem bem quando fazem imersão, né? Tá, eu odeio piscina. Nossa, ir lá, botar toda aquela roupa, aquela touca, não sei o que, é muita mão. Então não vai, porque esse estresse inflama, lembra? Então não vai. Então faz alguma coisa que te dê prazer. Não pode ser um martírio, tem que ser algo que seja legal. Só que a gente não recomenda que sejam exercícios de impacto, tá? Então nada que for
fazer que envolva saltos é indicado, especialmente no início do tratamento. Por quê? Porque as pacientes de lipedema têm um certo grau de fraqueza muscular, especialmente de musculatura anterior da coxa, que é o quadríceps, isso já tem estudo também mostrando. E quando eu tenho um músculo da coxa fraco, eu tenho um joelho sobrecarregado. E aí eu posso predispor a processos de dores articulares ou até de degeneração precoce da cartilagem articular, tá? Então não é o ideal exercícios com saltos na fase inicial, até que a paciente tenha um ganho de massa muscular, um ganho de força de musculatura de membro inferior. Depois até a gente tem pacientes que correm pequenas distâncias, né, em corridas e fazem musculação associado e estão bem, sem dor, ok, né? Mas com a paciente que chega para nós, para começar o tratamento e falar, eu corro, mas sim, meu joelho estrala, eu tenho dor, eu acho que de repente nesse momento a gente tem que trocar. Então eu não sugiro, eu sempre falo com meus pacientes como se fosse para mim ou para alguém da minha família que eu amo muito. Eu não indicaria nesse momento exercícios que envolvam saltos. Nós estamos falando de pular corda, nós estamos falando de polichinelo, nós estamos falando de pular dos caixotes nos exercícios funcionais. Então, estamos falando de corrida, estamos falando de jump, de cangu, tudo que vai envolver saltos, tu entende? Bah, mas eu faço esteira com corrida leve, então caminha rapidamente. Você pode caminhar numa velocidade de 6,5, que é quase uma marcha atlética. Caminha, mas não corre, né? Numa esteira, por exemplo. De início, acho que é mais indicado nesse caso. Então, bicicleta, esteira, simulador de escadas. Lembre-se, só suba as escadas, não desça, porque descer também desgasta o joelho, sobrecarrega. Então, pode ser qualquer tipo de exercício, uma dança. Então, hoje tem muitas modalidades, né, de exercícios aeróbicos. Tem que ser algo que dê prazer, tá? Então, esse é o pilar exercício. E o fortalecimento muscular é muito importante. Especialmente depois dos 35 anos, já começam os processos de sarcopenia. Sabe o que é sarcopenia? Perda de massa muscular. Tá com quantos anos, Demi? Depois dos 35, começa a reduzir massa muscular. Então, precisa de exercícios de força para fortalecer a musculatura, para aumentar a deposição de cálcio nos ossos, isso é muito importante. Então, só fazer o aeróbico, ok, mas assim, lembra que seria interessante colocar um exercício de força junto, é muito importante, né? Então, aí pode ser musculação? Pode. Aí nós vamos voltar ao que nós falamos nos episódios anteriores. Só não faça aquela musculação que envolva aquela queimadinha no final do exercício, nas últimas repetições, porque ela vai levar a um processo inflamatório. Não vou me detalhar aqui, tá nos outros, né? Mas enfim. Então, a gente pode fazer força, pode pegar peso, não é treinar fofo, não é treinar leve, é pegar peso, só não queimar, não falhar. Então, não é aquele treino fisioterapia, né? Não. Que você tá ali só... Eu sou uma fisioterapeuta que eu sou muito adepta de cada um no seu quadrado. Todo mundo que me conhece, eu falo isso há muito tempo. Então, assim, quando eu tô fazendo cinesioterapia com os meus pacientes, por algum motivo ou outro no consultório, esses pacientes têm treino de força que envolve lá, mas eu tenho um limite. Então, se perguntar qual é o peso maior que tem lá no teu consultório, 2, 3 quilos. Depois disso, é exercício físico. Ele precisa de um profissional que não sou eu, que é o profissional da educação física, né? É os colegas que têm que manejar o restante lá com os pesos deles, com as cargas deles e tudo bem. Então, tem que fazer força, tem que pegar peso, mas não pode queimar. Essa é a única objeção, porque o exercício físico errado inflama. Então, vamos usar os benefícios do exercício a favor. Pilar número 1, alimentação. Pilar número 2, exercício físico. Pilar número 3, terapia compressiva. 30 minutinhos, já começou a dourar, mesma técnica, enfia o palito, Ficou saiu bonitinho, sequinho, né? Olha tá? que Cheiroso. bonitinho. Eu que fiz. Primeiro pilar, alimentação. Segundo pilar, exercício físico. Terceiro pilar, foi pro lado de cada casa agora, terapia compressiva, tá? Que daí vai entrar na minha parte. Então, a fisioterapia, no nosso meio a gente chama de fisioterapia vascular, que é aquela que envolve, né, muito tratamento de linfologia, de bombeamento de linfa. O que é linfa? Linfa é um líquido que circula dentro de vasinhos acessórios da tua circulação. É uma aguinha, tá? Vou te dar um exemplo. Sabe, exemplo só pra gente entender o que é falando da aguinha. Sabe quando tu espreme uma espinha e tem aquela aguinha? Tipo uma aguinha, tá? Então, veja bem, eu tenho a veia... E sempre perto dela eu tenho esse vaso linfático. Daí que vem aquela massagem linfática. Isso, muito bem, tá. Então, assim, vamos lá. Todos os dias
circula sangue Sim. pelo teu organismo, tá? E tá vindo sangue lá pro teu pé Uhum. por uma artéria. É um sangue bom, cheio de oxigênio, cheio de nutrientes, das comidas que você comeu. Se comeu coisa boa. Do que tu comeu. Chegou lá embaixo, vai largar na célula, vai pegar a sujeira que isso foi produzido e vai voltar por uma veia. Uhum. Certo? Só que não tem um coração lá embaixo para bombear, concorda comigo? Uhum. Então, É. dentro da veia eu tenho válvulas, são mini corações, que vão ajudar esse sangue a voltar e a subir na direção do coração de volta para começar tudo de novo, Uhum. tá? Só que quando vai chegar lá embaixo, vamos imaginar que essa forma seja uma célula. Quando vai chegar lá embaixo, vai liberar aquele sanguinho cheio de coisa boa e vai pegar o lixo que ela produziu, igual uma pessoa. E isso vai voltar por essa veia. Nessa saída e nessa entrada de volta, sempre sobra um restinho de água, que nem na planta. Uhum. Quem é que recolhe o restinho de água? Os vasos linfáticos, que estão aqui ao redor, são pequenininhos, recolhem as sobras e volta por um sistema paralelo, um sistema acessório a esse sistema de sangue. Você entendeu? Sim. E é esse que é ativado nas manobras de drenagem. Eu não vou entrar nessa seara, senão nós vamos demorar muito. Sim. Mas enfim, tá. As manobras de drenagem e Sim. tal. Mas eu ia perguntar assim, Carol, o que drena o corpo? Tecidos que comprimem pelo lado de fora drenam o corpo. Uhum. Exercício físico, bombeamento muscular drena o corpo. Até a pulsação da artéria ativa para bombeamento, tu entende? Sim. Então, veja bem, se o paciente utilizar materiais que comprimam o corpo e fizer exercício físico, ele já está drenando. Uhum. Não precisa de ninguém Aí fica fazendo drenando. massa. Exatamente. Captou? Captei. Beleza, então tá. Tá. Então a gente já entendeu que... Vamos para outro conceito agora. Estou aqui, posso pagar teu pano? Pode. Aqui está a minha pele. Uhum. Segura lá pra mim. Ah, tá. Aí, aqui tá a minha pele. O tecido que tá inflamado tá aqui embaixo, Uhum. certo? Tá. Então, esse tecido inflamado aqui embaixo, ele prejudica quem tá em cima, ele prejudica quem tá no meio, ele prejudica quem tá embaixo, que é o músculo que tá aqui. Uhum. O que nós queremos fazer? Esse tecido aqui, ele é fofo, porque ele tá inflamado, ele tá inchado, a célula de gordura tá mais inflada do que o normal, lembra que a gente comentou sobre isso antes? Uhum. Então, o que a gente quer? A gente quer enxugar isso aqui. Uhum. Como é que eu enxugo isso? Apertando. Colocando pressão. O que tu faz para a pasta de dente sair de dentro do tubo? Aperta. Perto. Então eu preciso apertar esse tecido, comprimir ele, Uhum. para fazer com que ele enxugue e com que esse líquido seja bombeado aqui. Uhum. Então o que eu sempre comento com as nossas pacientes é: a Marina vem com os recursos dela ajudando o paciente a desinflamar e evitando que ele inflame mais por meio alimentar. Uhum. Eu venho pelo lado de fora auxiliando com os meus recursos eletrofísicos, entende? As máquinas de fisioterapia, que hoje tem várias, Uhum. seguras para o lipedema, porque nem tudo até esse presente momento, que hoje é 23 de fevereiro de 2025, nem tudo é comprovado cientificamente como seguro para o lipedema. Uhum. Então a gente vem com os recursos que são seguros e indicados para tratar o lipedema, junto com técnicas manuais e terapia compressiva para enxugar. O que é terapia compressiva? Eu posso utilizar meia de compressão, eu posso utilizar enfaixamento, atadura, eu posso utilizar dispositivos de velcro, eu tenho vários recursos para comprimir. Qual é o melhor? Depende de cada caso. Uhum. Se a paciente não tem grandes deformidades, não tem grandes fibroses, eu não preciso enfaixar. Por que tu vai colocar um ingrediente que não tem necessidade na tua comida? Então eu tenho que comprimir de acordo com aquilo que é melhor para ela. Se for meia de compressão, meia de compressão. Se for atadura, atadura. Se for dispositivo, dispositivo. Depende. Certo? Certo. Então é indicado para cada caso. Só que eu preciso comprimir isso. Comprimir quanto? Nós vamos entrar num outro problema agora. Agora tudo isso aqui substitui aquilo e não sei o que. Não é bem assim, certo? Então nós vamos partir da meia de compressão, de média compressão, para compressões maiores conforme a necessidade de cada um. Cada O caso fato é que um caso. precisa comprimir para ajudar a bombear e para ajudar a enxugar esse tecido. Então a terapia compressiva modula a inflamação. Tem estudo mostrando isso. Porque ela ajuda a enxugar esse tecido e evitar que ele continue inflamando deliberadamente. E precisa também ter um acompanhamento sobre isso. Lógico. Para ter as métricas, para saber que tá indo pro caminho Tem certo. medidas né? específicas, se for meia de compressão, não é qualquer meia da farmácia que Sim. serve para qualquer pessoa. Tem tamanho, tem tamanhos de circunferência, tem tamanho de altura, tem compressão, tem marcas que são melhores, marcas que não são tão boas.
Assim como em qualquer quesito da vida, em qualquer coisa. Tem coisas que são melhores e outras nem tanto. Então, consulte quem sabe para indicar o melhor, porque eu canso de receber pacientes que falam assim, não, essa meia é horrível, meu Deus, eu comprei e não consegui nunca usar. Tava no tamanho errado, tava na compressão errada, é impossível tu conseguir colocar uma que aperta que não tá no tamanho certo. Sim. Não, Se tu usa um 40, tu não vai comprar uma calça 36. E às vezes elas chegam também já usando, acho que 7/8 ou 3/4. 3/4 até o joelho. Até o joelho, 3/4. E Não. acaba piorando. Por que piora? Porque tem um local embaixo do joelho, bem embaixo do joelho, dentro do joelho, que é um local onde sempre acumulam gordura de forma desproporcional do lipedema. É um local muito doloroso. Então, como é um local de acúmulo, se colocar uma meia 3/4 até ali, em geral ela garroteia nesse local. E ela enrola. E a paciente quer matar aquela meia, com toda razão. Sim. Então, assim, Mais salvaguardando... atrapalha do que ajuda. Exatamente. Então, salvaguardando algumas situações, a meia 3/4 para o lipedema talvez não seja a melhor opção. Talvez seja para quem não tem essa gordura ali. Mas assim, aonde eu colocar a compressão, eu modulo a inflamação, tá? Então, se tem uma coxa acometida, um culote acometido, adianta colocar uma meia 3/4? Não. Pronto, você já respondeu, entendeu? É isso aí. Então, esse é o terceiro pilar. A Sim. fisioterapia vascular, no momento em que precisa de uma fase inicial de desinflame, que é a nossa proposta sempre com tratamento. Isso é um período de tempo até adaptar a paciente às situações de vida dela naquele momento. Depois dessa parte, e aí, precisa fazer fisioterapia para sempre? Não. A doença é crônica, certo? Vai continuar sempre com a paciente. Então, qual é a nossa filosofia? Desinflamar ela, educar ela, orientar para que ela aprenda a conviver com o lipedema da melhor forma. E precisar de nós, ou de mim especialmente, quando incendiar a casa e não conseguir se governar sozinha. Sim. Aí volta, que eu chamo que eu sou bombeiro nessa hora, que eu apago o incêndio. Então eu tenho pacientes às vezes que vão tirar férias, tá? Daí elas vão lá. Ai, Carol, eu vou pra Gramado. Eu falei, boa viagem, coma vinho, coma queijo, inflame. Deixa na volta umas 2 sessõezinhas aqui organizadas para nós bombear, desinflamar e depois voltou pra curva de base. O que eu sempre digo assim, a gente começa inflamado lá em cima da montanha. Nós vamos levando essa paciente para baixo. Sim. Quando inflamada, ela desinflama e assim ela vai. Ou situações que acontecem também. Acaba engravidando, então vai recursar. Ou uma situação de estresse muito exacerbado. Às vezes não é só alimentação. Às vezes é qualquer um daqueles fatores que nós comentamos que descompensa as balancinhas. E a vida é assim, né? Se la vie. A vida é altos e baixos. Tu conseguiu entender? O Sim, terceiro eu pilar? consegui. Ótimo. Então, Tá. o primeiro pilar, alimentação. O segundo pilar, exercício físico. Terceiro Terceiro, pilar, compressão. terapia compressiva. Tu quer falar da cauda antes do quarto? Sim. Então tá. Vamos finalizar a nossa geleia aqui, de cranberry. Agora é muito fácil, ó. Amoleceu as frutas, a gente hidratou elas novamente. Agora vamos colocar com muito cuidado no liquidificador e bater bem. Pode ser um perceberam? processo. Tem que ter muito cuidado, ela faz ela É. no chão. Pode ser um processador também, mas aí tem que colocar num copo compridinho, por causa da quantidade. Agora, com cuidado, porque tá quente, eu vou deixar uma frestinha aqui. Vamos bater tudo isso aqui. Ficou cremosa, igual uma geleia. Gente, olha isso. Parece um purê. Um purezinho, é. Geleia. Se quer fazer uma calda, bota mais água. Se quer mais doce, que a gente não recomenda, pode botar agora um pouquinho de açúcar e voltar pra panela. Vai voltar pra panela agora? Não. Não há necessidade de voltar tá. pra panela. Só se fosse incrementar Isso. com alguma coisa. Aham. E se um cranberry assim, bem mais vermelhinho, vai ficar a coisa mais linda, bem rosinha. Marina, por que dessas frutas? A gente optou pelo cranberry e ameixa preta, inicialmente por serem ricos em antocianinas, né? As frutas vermelhas, arroxeadas, têm esse fitoquímico extremamente antioxidante. É bem necessário na alimentação. Não são frutas que a gente tem sazonal em todo o país ou na região sul. E muitas vezes a gente tem que recursar ela na forma desidratada ou na forma de sucos. E também agrega muita fibra. Né? Imagina que a gente reidratou, não precisou adicionar açúcar, né, próprio da fruta, e ambas têm características de terem muita fibra, de forma mais natural.
o que nos ajuda também ao crescimento de bactérias boas, bactérias e bifidobactérias boas no nosso aparelho digestivo, o que também contribui para a desinflamação do nosso corpo. Perfeito. Enquanto o nosso bolinho esfria, vamos falar então do último pilar, Senão a casa cai. para casa não cair, né? Porque nada nunca entra. O último pilar é a própria paciente, né? Que se ela não aderir a todas as medidas do seu autocuidado para controlar a sua doença, nada vai funcionar de forma adequada, ou vai funcionar pelas metades. Se for uma opção para ela funcionar pelas metades, ok, tá tudo bem. A gente tem pacientes assim. Não, tá tudo ótimo assim, eu já tô sentindo menos dor, eu não vou fazer todas as outras coisas. Ok, ela está ciente do fato. O que não dá é para você querer um resultado maravilhoso se você não tem uma aderência maravilhosa. Infelizmente, essa é a verdade, né? Então, a gente comenta que o quarto pilar é a paciente com essa adesão, desse autocuidado, de todas as medidas, ter uma ciência das medidas que inflamam e, principalmente, ter um controle importante do estresse. Porque o estresse é um fator inflamatório bem importante. Ah, você está falando que tem que fazer terapia. Olha, se você achar que sim, tudo bem. Acho que hoje tem infinitas terapias por aí disponíveis, né, que podem ajudar. E se for por bem, tudo bem. Mas o que eu quero dizer, medidas de controle de estresse, é qualquer coisa pode ajudar nisso. E a gente, às vezes, não percebe que pode ser tão simples. E aí eu sempre falo para os pacientes coisas que muitas vezes eu mesma faço, né? Então, às vezes, você ficar 5 minutos quieta, respirando, tá pedindo para meditar? Eu não consigo. Mas se tu conseguir, pode ser legal. Mas como eu não consigo fazer isso, Carolina, eu só respiro pensando no meu pulmão, que tá abrindo e fechando. 5 minutos já deu uma baixada no giro, tem os efeitos da respiração, que vão ser muito úteis para o sistema nervoso, já tem estudos mostrando sobre isso, de atenção plena no que você está fazendo, isso é ciência, né? Ah, pode ser ouvindo uma música alta e vendo uma imagem de uma praia maravilhosa paradisíaca. Que seja. Ah, eu vou desestressar fazendo um exercício físico. Que seja. Mas você tem que encontrar a medida que seja mais feliz para você se sentir bem, para liberar endorfinas, para liberar hormônios do bem-estar que vão ajudar no controle do estresse, porque o estresse te deixa doente. Dormir pouco te deixa doente. Então é essa coisa. Né? Esse quarto pilar, e não menos importante, é ela aderida ao que está fazendo e cuidando da sua própria saúde, do seu próprio psicológico, vamos assim dizer. A gente vive tão automático e não inconsciente que a gente se estressa às vezes por qualquer coisa. E por bobagens, muitas vezes, o né? primeiro passo é a gente perceber que a gente está se estressando. E depois, no momento que isso chegar, a gente conseguir... Não, eu não vou me estressar com isso. Se centrar, exatamente. E focar aí, no que importa. A gente já muda... E tu sabe, Amy, assim, hoje existe... Vamos usar a tecnologia a nosso favor. A gente tem uma infinidade grande de apps disponíveis para o telefone que você pode baixar numa versão free e ele te oferece medidas de controle do estresse. Respiração, ou foco em não sei o quê, ou até uma musiquinha. Sabe, hoje tem recurso, então vamos lançar mão do que a gente tem disponível, né? Porque eu acho que tudo pode ser útil nesse momento, especialmente quem leva vidas muito agitadas. E todo mundo leva uma vida muito agitada hoje, né? Eu digo que tem duas situações. Uma, que é aderir ao que pode melhorar a ansiedade, o estresse, mas ao mesmo tempo também desaderir, o que é importante. Desaderir, essa palavra. Eu acho que muitas vezes a gente tem uma ânsia por fazer muitas coisas, ou ficar muito em rede, ou, de modo geral, prolongar. Até, eu tô com uma meta de estudar, tô com uma meta de fazer determinadas coisas, mas às vezes o modo como está sendo feito não está contribuindo. Então, rever algumas coisas e se precisar desapegar de algumas práticas também é muito importante, né? E assim, é uma fala minha que eu sempre tenho no consultório, que tudo bem, a gente pode fazer exercício, a gente pode dormir, a gente pode usar um suplemento caro ou um suplemento adequado, não importa. Se a mente, que está no topo da cabeça da gente, não rege o resto, está desorganizado. Essa é a ordem até anatômica do nosso corpo, se a gente parar e pensar. Não é meramente. Então, acho que sim, é um estilo de vida novo, pensando não só do lipedema, mas longevo. Exatamente. Aprender a conviver com o lipedema ou com hábitos menos inflamatórios, que é o que eu tomei para mim, depois que isso tudo começou na minha vida há um tempo atrás,
É a gente reger e fazer as próprias opções, né? É aprender a conviver, é um novo modo de viver, Sim. né? É Um isso novo aí. modo de viver. Uma vez um psicólogo falou pra mim, assim, que a cabeça da gente é como se fosse uma televisão e o controle remoto está na tua mão, tu aperta o botão que você quiser. E os pacientes falam assim, ai, eu não consigo fazer isso. Não, você consegue, Sim. né? Só que precisa de uma centralização, de recursos, procure quem te ajuda, então, se for o caso, mas Sim. você tem esse poder. Isso aí. Pronto, acabamos a bom. casa, tudo certo, agora não vai cair. É só seguir. Vamos virar um Claro, bolo. Peraí. que o tratamento também, a gente está falando do tratamento base, né? Essa é a base. Ah, mas tem recursos medicamentosos, tem recursos cirúrgicos complementares. Essa é a base. Eu sempre explico assim, o lipedema, ele tem o tratamento clínico conservador, que é o que nós trabalhamos como linha de frente, e é o que deveria ser feito como linha de frente para qualquer pessoa. Existe cirurgia para lipedema? Existe, e que bom que existe, porque dá para fazer complemento depois do tratamento clínico com cirurgia, a paciente fica maravilhosa. Ah, o tratamento clínico tem o poder de eliminar as células de gordura. Não, vamos cair na realidade, não. O tratamento clínico não tem esse poder de eliminar as células de gordura. Não até esse momento, né? Com os recursos que a gente tem de forma segura. O único poder que tem de eliminar é com a cânula da lipoaspiração adequada para o lipedema. E não é todo mundo que sabe operar lipedema e não é uma técnica tradicional como o lipo tradicional, né? Então tem que tomar cuidado quanto a isso. A gente sempre comenta. Assim como o tratamento clínico, assim como um chefe de cozinha, assim como tem que ter o profissional que saiba o que está fazendo para isso, senão tu vai acabar ficando ainda pior. Mas nós não somos contra, muitas vezes a gente fala, vocês são contra a cirurgia. Não, eu acho que ela é muito bem-vinda no momento adequado. Eu sou contra a cirurgia feita de forma de primeira escolha, sem o paciente sem se educar, sem entender esse contexto todo. Isso eu sou contra. Mas a cirurgia plástica para o lipedema, a lipoaspiração da técnica primária lá, que é a tumescente, que é o nome dela, acho que ela é muito bem-vinda no momento certo, no momento adequado, vai ajudar nas queixas estéticas, vai complementar o tratamento, é ótimo. E hoje tem muitos estudos em cima da parte da endocrinologia, com a parte de hormônios, que estão estudando para entender se a gente consegue medidas químicas para auxiliar no tratamento, né? Eu acho que quando tudo isso for seguro vai ser perfeito, porque vai estar tudo casado, mas por enquanto a gente trata a forma clínica conservadora, que é o principal chefe por primeiro. Lembrar da cronicidade da doença. Não existe milagre. É o que eu sempre digo assim, ó, lipedema não tem cura até o momento atual. A gente tem um controle da doença, assim como quem tem diabetes, assim como quem tem pressão alta, assim como quem tem qualquer outra doença crônica. Você consegue conviver com isso de uma forma bem controlada, com as medidas adequadas para isso. Passei a faquinha aqui no bolo e vamos desvirar. Tá quente, é bom esperar esfriar, mas como nós estamos com fome, vamos ver se vai sair isso aqui. Nós não estamos com fome? Claro. Já mostramos a decoração do bolo. Então, para não acontecer isso, unta bem e espera esfriar o bolo para daí tirar da forma. Isso aí. Tá, não dá pra fazer um quebra-cabeça Sim, ali? dá sim. Ah, então vai. Ai, que delícia! Gurias, foi um prazer enorme ter vocês aqui, fazer todas as receitas e aprender tanto sobre o lipedema e poder compartilhar esse conteúdo aqui que vai ajudar muitas e muitas pessoas. A gente que agradece, né, a oportunidade de Muito. a minha de aprender a cozinhar, Experimentar, né? se alimentar melhor, entender os ingredientes e poder compartilhar o nosso conhecimento com os pacientes, né, de lipedema. E resgatar esses momentos na cozinha, porque a cozinha nutre e a cozinha também aproxima, né? E desestressa? São 3 pilares aqui, né, que a gente estava construindo durante o tratamento e falta o pilar de quem está assistindo aí aderir a todos os cuidados e ao tratamento adequado. E se você tem mais dúvidas e gostaria de mais dicas e mais conteúdos, tem um link aqui embaixo que você pode aprender bastante coisas além do que a gente já conversou aqui. Gaguejei tudo, blá, blá, blá. Tá ótimo. Então tá. Vamos cortar o bolo.